É isso aí, turminha. Coletiva, mais uma vez, né? Eu sempre falo aqui que o Leonardo Jardim tem sempre uma coletiva muito lúcida, né? Comentou aí sobre a respeito da coletiva dele, o jogo passado, né? Contra o Palmeiras, falou que deu uma coletiva de forma muito respeitosa e deu mesmo, né? A gente estava até comentando aqui, né, Henrique, o jogo passado, que ele não ia perder a linha dele, que ele iria continuar sendo um cara culto igual ele é, ele foi realmente, falou sobre isso aí, a galera falou que colocou polêmicas no que ele falou, e realmente a galera costuma fazer isso mesmo para poder ganhar like, né? E ele falou sobre isso aí, falou também da coletiva do Gamarra, falou que o Gamarra realmente teve uma coletiva muito boa, mas foi inocente da forma que ele falou, porque ele explicou a situação, né? Até eu comentei aqui no início da nossa transmissão sobre essa entrevista, né? Eu queria saber qual momento que era que o Leonardo Jardim tinha falado de segurar o Gamarra, né? Ele segurou o Gamarra realmente no contexto que eu imaginei, que o João Marcelo estava machucado, né? Se o Cruzeiro perdesse jogadores aí, né? Até de forma de convocação para a seleção, né? Igual teve o Fabrício Bruno, ele ficaria só com 3 ou 2 defensores para ir para a partida. Ele falou que não iria nunca iria arriscar e com só 3 defensores para um jogo, né? Então foi nesse momento que ele conversa com o Gamarra e não deixa o Gamarra ir. Então tá explicado aí, é o que eu realmente imaginei, né, sobre o Gamarra. E de resto, entrevista coletiva muito boa, fala ali de dar oportunidade pro o Japa, fala sobre o Wallace, coloca a responsabilidade do Wallace não jogar mais e do Japa não jogar mais nele mesmo. Eu não dou oportunidades para eles, é o treinador que não dá oportunidades. Eles são jogadores que trabalham muito, que se dedicam muito durante os dia a dia, durante os treinamentos. Ele fala isso. Então, talvez uma resposta aí, Henrique. Talvez o Wallace não deve ir embora ano que vem, hein? Talvez, hein? Talvez. Você quer comentar sobre essa entrevista? Dá uma boa noite pra galera e seja bem-vindo, Henrique. Primeiro, um abraço para você, Não, Silas, todo mundo. Mas espera só um pouquinho, peraí. Henrique Almeida. Um abraço forte, Silas, um Tamo abraço junto, forte, meu Breno, amigo. todo mundo que nos acompanha. Cheguei hoje um pouco tarde em virtude de alguns compromissos, mas não poderia deixar aqui de dar uma saudação, entrar aqui para abraçar todo mundo que nos acompanhou e nos prestigiou nessa tarde, noite, nessa vitória do Cruzeiro com a sua audiência. E respondendo a sua pergunta, eu acho que, apesar do Wallace, né, tá entrando, como foi o caso de hoje, a gente ouviu aí o Leonardo Jardim, eu não confio que ele deva permanecer no Cruzeiro. Se a gente recordar numa entrevista que o Leonardo Jardim concedeu no final de agosto, início de setembro, antes do clássico ali com o Atlético, ele falou publicamente, né, numa entrevista à Band Minas, de que não pretende utilizar o Wallace no próximo ano. Mas é claro que ele também não vai encostar um jogador em condições, com contrato vigente, e aí sim não seria correto da parte do Cruzeiro, porque enquanto o jogador está à disposição, desde que não tenha nenhum problema disciplinar, ele tem que entrar, né? Do ponto de vista Concordo. até contratual, o jogador pode até pedir a rescisão, né? Considerando um Sim. assédio moral, se você encosta o jogador não faz sentido. Mas para o próximo ano, eu acho que o Cruzeiro precisa trocar, a gente até comentou aqui, né? Um jogador muito caro, um investimento altíssimo, não só na oportunidade que o Cruzeiro contratou, o Wallace, mas mensalmente, né? Um dos maiores salários aí do time do Cruzeiro. Então eu acho que próximo ano a gente precisa repensar. No caso do Japa, eu acho que é importante a entrada dele, é sempre bom dar oportunidade. E Leonardo Jardim não tem medo de chamar a responsabilidade para si. Ele colocou, é uma decisão do técnico. Eu acho que uma decisão também acertada, se a gente for analisar a temporada do Cruzeiro. É claro que é um jogador que pode estar entrando um pouco mais, mas eu confio sinceramente no trabalho do Leonardo Jardim e a gente também precisa parabenizar os jogadores por, mesmo não entrando, né, estar em condição, treinando com seriedade, acreditando no projeto. Isso mostra como que o elenco tá fechado. Mas, no mais, é valorizar realmente a vitória do Cruzeiro, né, Silas? Grande vitória. Grande Eu vitória. acho que o Mineirão hoje construiu uma grande festa diante do nosso torcedor, então merecidíssimo resultado. E o que eu gostaria, antes de te devolver a palavra, no que se refere à entrevista do Leonardo Jardim, um dos repórteres fez essa pergunta em torno
do zagueiro Gamarra. E a resposta do Leonardo Jardim mostra como que hoje a prioridade é o Cruzeiro e não o jogador. O Gamarra é um atleta que tem contrato vigente com o Cruzeiro, né? Apesar de não estar entrando, tem contrato com o clube. Nós perdemos diversos jogadores aí no setor defensivo, na zaga especialmente, por contusão e por outras circunstâncias, como ele apontou aí na entrevista coletiva, e o Cruzeiro não poderia ficar na mão com a ausência de um zagueiro. Então, mesmo que o Gamarra não entre, você não ter um jogador para escalar, isso é muito sério. E aí o jogador, no meio do ano, quando procura o Leonardo Jardim no sentido de consolidar a sua transferência, ele precisa entender que a prioridade não é o individual, é o coletivo. Sim. E naquele momento o coletivo é os interesses do Cruzeiro que prevaleceu, e eu tenho certeza que final do ano o Gamarra pode ficar tranquilo, porque o Cruzeiro também não vai querer dar sequência no ano que vem com um jogador que não se firmou e agora publicamente fica dando essas entrevistas, né? Claro que ele está fazendo papel. Ele, né? Na verdade, assim, eu entendo o jogador, porque a gente tem que entender um cara que está encostado praticamente no Cruzeiro, que não jogou e precisa ir lá para o seu país, no Paraguai, fazer média com a imprensa local para conseguir cavar a sua contratação no próximo ano, né? Mas o problema é que ele faz isso num momento muito infeliz. Cavar de vez sua saída, né? Cavar do de vez Brasil, sua na saída, verdade, justamente. Né? Então acaba criando talvez um ambiente desconfortável, né? Para ele próprio, no elenco, porque o Leonardo Jardim não se constrange, e na verdade o Leonardo Jardim falou, não, ele está certo, ele me procurou, mas o motivo foi esse. Então não tem nenhum tipo de problema, de atrito, são jogadores que não têm nenhum papel central, relevante no elenco, e que próximo ano a gente precisa realmente, e conforme a gente for chegando no final da temporada, vamos esperar aí a Copa do Brasil, mas eu mesmo já tenho uma lista de jogadores que não tem a menor condição de continuar no Cruzeiro no próximo ano. E o Gamarra tá nessa lista. Gamarra, o Wallace, o Marquinhos acabou contundindo, então o Cruzeiro vai precisar honrar o contrato, recuperar o jogador, o próprio Bolacier. Então, assim, tem uma turma que pro ano que vem vai precisar dar espaço para outros jogadores chegarem e que vão, de fato, conseguir apresentar um bom futebol, porque essa turma no Cruzeiro, infelizmente, não conseguiu se firmar. E a gente não pode esquecer que as competições do próximo ano irão exigir do Cruzeiro um elenco muito forte. Então, é sempre bom a gente ter clareza de que alguns jogadores não vai ter condições de continuar, e o Gamarra é um deles, meu amigo Silas.